Chamá-lo de louco era praticamente desejar a própria morte. No Império de Rutinas, a palavra louco significava ousar procurar os Cavaleiros Cinzentos diante dos Cavaleiros da Ordem. Os Cavaleiros da Ordem simbolizavam o Sol, ardente e apaixonado. Os Cavaleiros Cinzentos representavam o luar, nobres e solenes, duas forças opostas, inimigas por gerações. A nobreza discutia isso sem cessar. Para eles, pensar que Emblem e Grey poderiam conviver em harmonia era algo tão impossível quanto o próprio fim do mundo. Aquilo simplesmente não podia acontecer. No entanto, esse dia impossível chegou mais rápido do que qualquer profecia apocalíptica. Um burburinho tomou conta da multidão, enquanto todos observavam o anúncio. O mestre dos Cavaleiros da Ordem e a mestra dos Cavaleiros Cinzentos haviam se tornado irmãs juradas. A notícia soava como um completo absurdo. Algumas pessoas começaram a rezar, convencidas de que o fim estava próximo. Outras apenas desistiram de tentar entender. Dana chamou suavemente por Mercia. As duas cavaleiras, que eram extremamente próximas, finalmente tomaram uma decisão. Dana sorriu ao apresentar sua ideia. Caso ambas tivessem filhos, eles deveriam se casar, se tornando um símbolo da união entre as duas ordens. Os olhos de Mercia brilharam de alegria. Aquela mulher era Mãe Cercia, a comandante da Ordem dos Cavaleiros. E ela concordou sem qualquer hesitação, e assim aconteceu. Sinos tocaram, pombas brancas voaram sobre a torre, selando a união. Cercia Emblem sabia muito bem a razão de ter se casado com a família Grey em sua juventude. Cerrando os dentes, ela reconhecia a verdade com amargura. Seu noivo pertencia à família Grey. O ramo que ela mais odiava, a arqui-inimiga jurada de Cercia, Enos Grey. Ela arrancou de repente o véu que ela usava. O tecido caiu ao chão com força. Diante disso, Cercia explodiu, revoltado com a ideia de que ela fosse obrigada a ficar noiva daquele desgraçado. Ao perceber a situação, a mulher exclamou, chocado, que a senhorita Cercia ainda nem havia trocado de roupa. O rosto de Cercia estava pálido como de um morto. Cercia afundou no sofá. O uniforme de cavaleiro destoava completamente daquele salão luxuoso. Jesse juntou as mãos, angustiado, imaginando se ela realmente pretendia comparecer à cerimônia vestida daquela forma. Cercia sequer levantou o olhar e deixou claro que não iria se trocar. Jesse levou a mão à boca, horrorizado, incapaz de acreditar que uma dama aristocrata pudesse se apresentar assim em uma cerimônia de noivado. Ela então se virou e questionou o que havia de errado com uniformes, insinuando que talvez combinassem até com seu cabelo. Ergueu o queixo com orgulho, explicando que aquele era o uniforme dos Cavaleiros da Ordem do Mérito, a mais alta forma de respeito, que poderia demonstrar como líder do grupo. Jesse suspirou, resignado, afirmando que não a impediria, se ela insistisse, mas implorou para que ao menos não levasse a espada, temendo que ela estivesse planejando matar Lord Enos. O olhar de Cercia vagou pelo ambiente, sugerindo que, se chegasse a esse ponto, talvez não houvesse alternativa. Jesse gritou, desesperada, lembrando de que ela ao menos compreendia como aquele casamento havia sido arranjado. Cercia manteve uma expressão indiferente, tratando o assunto como uma simples ostentação da amizade entre as famílias. Jesse, tremendo de raiva, questionou se ela nunca havia estudado história, insistindo que era impossível ignorar o significado da união entre as famílias Emblem e Grey, a ponto de até países estrangeiros enviarem emissários para parabenizá-los. Ao olhar para Jesse, Cercia percebeu algo inesperado. Ele chorava, confusa. Ela confessou que todos esperavam por aquela união havia tempo demais. Cercia suspirou, afirmando que sabia de tudo. Conhecia a longa história de hostilidade entre os Emblem e os Grey. Entendia que todos estavam ali apenas para assistir ao espetáculo da líder dos Emblem, se casando com Enos Grey. Jesse exclamou seu nome, alarmada, mas Cercia sorriu e ergueu o punho, pedindo que ela não se preocupasse tanto. Comentou que Enos estava desaparecido na Floresta dos Monstros havia uma semana, e que, com sorte, a cerimônia de noivado seria cancelada naquele mesmo dia. O rosto de Jesse mudou imediatamente, implorando para que ela não dissesse aquilo, temendo que algo realmente tivesse acontecido com o noivo. Nesse instante, um grito ecoou atrás deles. Cercia se virou abruptamente e viu a porta escancarada, com vários cavaleiros caídos uns sobre os outros. Um deles se queixava de dor nas costas, enquanto tentava se levantar. Informaram que haviam ouvido rumores de que ela pretendia usar traje formal, e vieram conferir, alegando que Zack insistiu nisso. Zack, por sua vez, negou ter dito qualquer coisa. O olhar de Cercia se tornou gélido.
exigindo que falassem diretamente o que queriam. Um dos cavaleiros hesitou antes de revelar que, caso ela realmente não quisesse comparecer, deveria fugir. Jesse ficou em choque. Os cavaleiros, em uníssono, fizeram sinal de aprovação e afirmaram que já haviam preparado uma rota de fuga, prontos para escoltá-la assim que ela desse a ordem. Jesse entrou em pânico, lembrando que aquilo ocorria no salão de banquetes do palácio, durante uma cerimônia de noivado, presidida pelo próprio imperador. Cercia virou o rosto de lado, afirmando que, como orgulhosa líder da ordem, não poderia agir daquela forma. No entanto, também não pretendia esperar eternamente por Enoch, que talvez já estivesse morto na Floresta dos Monstros. Decidiu então que a cerimônia aconteceria assim mesmo. Jesse segurou o rosto com as mãos, os olhos brilhando, enquanto Cercia refletia que, com Enoch ausente, seria possível concluir rapidamente o ritual, e usar isso como justificativa para romper o noivado depois. Ela chamou o bispo em voz alta. Ao se aproximar, ele explicou que tudo estava pronto, imaginando que ela estivesse preocupada com o paradeiro de Lord Enoch, e sugerindo uma oração por sua segurança. Cercia o interrompeu friamente, afirmando que, se Enoch morresse na floresta, preferia lidar com ele pessoalmente. O bispo ficou atônito, comentando que ela continuava a mesma de sempre. Cercia insistiu que o mais importante era iniciar a cerimônia imediatamente. O bispo hesitou, questionando o que fariam sem um noivo presente e alertando que, daquela forma, ela jamais poderia se noivar novamente, estando destinada a morrer sozinha. Cercia ponderou que bastava romper o noivado, para resolver tudo. Comovido, o bispo enxugou as lágrimas, elogiando aquela suposta elevação espiritual, além das amarras do mundo, e decidiu dar início à cerimônia. Cercia ficou eufórica, certa de que o bispo havia entendido tudo errado, mas satisfeita, enquanto Enoch não estivesse ali. O som solene das trombetas ecoou, e o bispo anunciou para que a senhorita Cercia se aproximasse. Enquanto avançava, os sussurros dos convidados chegavam até ela, lamentando a ausência de Lord Enoch, e expressando o desejo de vê-lo, e se perder em seus olhos naquele dia. Cercia reprimiu a raiva, achando Enoch extremamente irritante, mas decidiu ignorar e apressar o fim da cerimônia, antes que ele aparecesse. De repente, a porta se abriu com estrondo, uma figura alta surgiu contra a luz. Cercia se virou bruscamente, enquanto os convidados explodiam em exclamações. Enoch Grey havia retornado, coberto de sangue, com a armadura marcada por cicatrizes, e os olhos azuis atravessando a multidão até se fixarem firmemente nela. Ele questionou se ela realmente pretendia deixá-lo sozinho para ficar noiva. Cercia cambaleou, chocada com seu estado. Enoch avançou lentamente, afirmando que precisava vir e que ainda tinha algo a perguntar. Antes que continuasse, Cercia o interrompeu com um grito furioso, o proibindo de chamá-la daquela forma, o considerando nojento. A voz de Enoch se manteve grave ao afirmar que, mesmo sem memória, jamais deixaria de reconhecê-la. Ele estendeu a mão ensanguentada e segurou delicadamente o queixo dela. Cercia reagiu, o acusando de falar absurdos. Enoch se aproximou ainda mais, dizendo que aquilo não era importante. As pupilas de Cercia se contraíram em choque quando ele a beijou. Ao se afastar lentamente, ele perguntou em tom baixo se ela não sentia sua falta, a chamando de detetive. Cercia ficou completamente atordoada. Aquele termo, há tanto tempo esquecido, pertencia a um passado distante, e se perguntou como ele poderia conhecer aquela palavra, ou mesmo sua ocupação em uma vida anterior. Um sorriso surgiu nos olhos azuis de Enoch, contrastando com o sangue em seu rosto. Os pensamentos de Cercia congelaram. Diante daqueles olhos, uma possibilidade impossível começou a tomar forma. Diziam que o caminho dos inimigos sempre se cruzava, mas era impensável que seu arqui-inimigo de uma vida passada surgisse justamente em sua cerimônia de noivado. A memória mais antiga que Cercia possuía não era a de um bebê comum. Ela se lembrava claramente do dia em que nasceu. Uma voz feminina suave a chamou de bebê, de Cercia, sua criança angelical. Um homem elogiou a filha linda, semelhante à mãe. Mercia segurava a recém-nascida enquanto o marido acariciava seu ombro, orgulhoso por aquela criança da família Imblem, destinada a encerrar a rivalidade com os Grey e conduzir todos à harmonia. O choro do bebê ecoou alto, mas, dentro daquele corpo frágil, não havia uma recém-nascida comum. Ela era, em essência, uma detetive experiente que protegia a República da Coreia. Mercia se assustou com a força do choro, comentando quanto a criança era cheia de energia. O marido sorriu,
afirmando que aquilo era sinal de saúde e da bênção divina. Por dentro, Cercia se perguntava por que estava ali, minutos antes, ainda perseguia um criminoso, o assassino de seus pais, o inimigo que caçou por toda a vida, se lembrava de sacar a arma, o perseguindo, e jurou capturá-lo, e então o estampido. Aquela foi sua última memória. A frustração, o ódio e o desespero permaneciam vivos. Ela deveria ter prendido aquele desgraçado. Enquanto isso, Mercy elogiava os pulmões da criança, acreditando que ela se tornaria alguém grandiosa. Cercia reconhecia que seus novos pais eram pessoas amorosas, mas não conseguia aceitar ter deixado o inimigo escapar. Com o tempo, porém, percebeu que aquela nova vida não era ruim. Cercada por criadas que a achavam pequena e adorável, acabou aceitando que, naquela existência, talvez pudesse viver com mais doçura e menos luta. Ainda assim, havia algo que a incomodava profundamente: o avô, o Lorde da família Imblem. Ele se opunha à reconciliação com os Grey, expulsou ela e sua mãe da mansão e se recusava a reconhecê-las como parte da família. Mesmo assim, Cercia se sentia feliz, e não queria mais viver sob a pressão de sua vida anterior, desejando apenas comer, dormir e brincar. Certo dia, as criadas se agitaram. Ao anunciar que o Lorde estava chegando de repente, Cercia se sentou, confusa com o alvoroço. O clima ficou solene quando um homem de uniforme militar magnífico surgiu, com olhos penetrantes e uma aura opressiva. Era o temido líder da família Imblem, conhecido como o cavaleiro mais combativo da história. Seu olhar aterrador pousou sobre o berço. O mordomo apresentou Cercia com um sorriso nervoso, mas o Lorde explodiu em fúria. Ao saber que ela recebeu o sobrenome Imblem sem sua permissão, uma força invisível irrompeu, lançando o mordomo para trás, o fazendo cuspir sangue. Cercia ficou chocada com o poder assustador daquele homem, cuja habilidade ultrapassava os limites humanos. Após um breve comentário cruel sobre a aparência frágil da criança, o Lorde se virou e foi embora sem olhar para trás. Mais tarde, o mordomo revelou que sempre carregava sangue falso para emergências, provando ser um verdadeiro mestre da sobrevivência. Cercia percebeu que, se aquele avô a odiava tanto, seria preciso pensar em contramedidas. Quando Mercy retornou, riu ao descobrir que o Lorde havia fugido para evitá-las. Ela revelou que enviava o retrato de Cercia ao avô todos os dias, e que havia parado apenas no dia anterior, incapaz de resistir mais. Ele finalmente apareceu por saudade. Aquilo era, segundo Mercy, uma vitória completa. Cercia ficou atônita ao perceber que aquele homem severo, que se recusava a reconhecê-la, na verdade se importava profundamente. O mordomo confirmou que o Lorde demonstrava grande afeição por ela. Mercy abraçou Cercia com carinho, afirmando que o avô a amava muito. Embora relutante em aceitar aquela forma distorcida de amor, Cercia acabou reconhecendo seus sinais. Mais tarde, ao ser servida com iguarias raríssimas, concluiu que o carinho do avô era real, porém excessivo. Suando em pânico diante de tantos pratos luxuosos, implorou que parassem de servi-la. E, acima de tudo, que reduzissem aquele amor exagerado vindo de seu avô. Ela se levantou de repente e acabou derrubando a mesa. O mordomo entrou em pânico, insistindo que a jovem precisava comer mais. Cercia apenas balançou a cabeça de forma desesperada, sentindo que já não conseguia engolir mais nada, e que não sabia como aquilo havia acontecido. O fato de terem passado a chamá-la de anchove parecia estar diretamente ligado à sua aparência excessivamente frágil e magra, algo que ela jamais havia esperado. Ainda assim, havia a sensação de que um teste muito maior ainda estava por vir. Dana segurava Enoch nos braços, e em tom suave, pediu que ele observasse atentamente o retrato à sua frente, querendo saber o que ele achava da figura retratada. Aquela jovem seria sua futura noiva, Cercia, e ele deveria sempre tratar a senhorita com gentileza. Enoch caminhou até a pintura sem demonstrar qualquer expressão, e de forma brusca, a derrubou. Dana gritou, tomada pelo choque. Para Cercia, aquele menino representava o maior problema de sua vida, um inimigo destinado desde o nascimento. O semblante de Enoch se tornou sombrio, e seu pequeno rosto estava repleto de resistência. Como a única filha da família Imblem, ela havia nascido havia apenas alguns anos. Entre todos naquela casa, a pessoa de quem mais gostava era, sem dúvida, seu pai. O mordomo se aproximou trazendo um frango assado, enquanto ela permanecia sentada à mesa de jantar, com uma expressão claramente insatisfeita. A voz do pai soou, querendo saber se ela já havia terminado de comer. Imediatamente, ela estendeu os braços em sua direção. O pai se aproximou,
a pegou no colo e a chamou para perto. O mordomo se inclinou respeitosamente. Dando as boas-vindas ao Lord Benedito por seu retorno, ela se debateu com todas as forças, deixando claro quanto não queria comer mais. O pai a observou com ternura, demonstrando compreender seus sentimentos, pois, até mesmo a comida mais deliciosa, se tornava cansativa quando consumida em excesso. Ela concordou energicamente, sentindo que ele realmente entendia o que se passava em seu coração. Além disso, ele possuía traços perfeitos, e o clima ao redor indicava que o humor geral da casa estava melhor. Nesse momento, o mordomo voltou apressado trazendo 2 novos pratos, lembrando que ainda restavam 12 pratos a serem servidos no jantar daquele dia. Mesmo sem dizer uma palavra, ela não conseguiu evitar o sorriso, enquanto o pai lia um livro de histórias. O final falava sobre como todos viveram felizes para sempre. Ela emitiu um pequeno balbucio, achando aquilo inacreditável. A história era extremamente clichê, mas, ainda assim, muito interessante. O pai perguntou de forma gentil o que ela tinha achado, e se gostaria que ele continuasse lendo. Ela assentiu com vigor, o fazendo suspirar enquanto comentava, divertido, que sua pequena realmente gostava de livros. Diante disso, ela sorriu, pois, na verdade, gostava mesmo era do pai. O mordomo se aproximou de Lord Benedito para informar que o Lord estava a caminho. O pai comentou que ele havia chegado mais cedo naquele dia, e o mordomo acrescentou que certamente devia sentir muita falta da senhorita da casa. Nesse momento, o humor dela afundou repentinamente. Era inevitável pensar que sempre existiriam pessoas que não se dariam bem, mesmo entre familiares. Ele estava chegando novamente, ainda que fosse seu avô, alguém que dizia mala. Seu comportamento era sempre arrogante e opressor. O pai percebeu o desconforto da filha e perguntou se o avô a deixava desconfortável. Enquanto acariciava seus cabelos, pediu que não se preocupasse. Disse que, se ela escutasse com atenção, perceberia que tudo que o avô dizia vinha do amor, pedindo que confiasse nele e tentasse ouvir ao menos uma vez. Ela sentiu, mesmo cheia de dúvidas, pensando melhor. Aquelas iguarias caríssimas, algumas das quais exigiam até caça para serem obtidas, vinham justamente daquele homem, já tão velho, que ainda precisava sair correndo por aí. Ele ficava bravo, mas seus braços e pernas já pareciam galhos secos. O pai a tomou nos braços e foi recebê-lo com um sorriso. Dando as boas-vindas ao lorde da casa, o avô lançou-lhe um olhar furioso, e reclamou que havia dado tantas coisas boas, apenas para que ela desenvolvesse aquele tipo de comportamento. Ela gritou de raiva, enquanto ele continuava a repreendê-la, criticando até sua atitude rude, e dizendo que era exatamente como a mãe. O pai então sussurrou em seu ouvido que o avô apenas se preocupava se ela estava engordando e que, no fundo, aquilo soava como um elogio à sua beleza, comparável à de Melcia. Ela olhou para o pai com desconfiança, achando aquilo impossível. O avô chamou Benedito em voz grave, e o pai respondeu prontamente. Ele perguntou se já era hora da filha de Melcia aprender a andar. O pai confirmou que sim, dizendo que ela andava muito bem, chegando até a correr. Isso deixou o avô ainda mais agitado. Quando ouviu que ela havia dado o primeiro passo, respondeu de forma afirmativa, e então o chão começou a tremer, as bandeiras nas paredes balançaram, e ela se agarrou com força às roupas do pai, assustada, imaginando se aquilo era um terremoto. O pai a acalmou, dizendo que estava tudo bem, e que o avô provavelmente não tinha visto o momento em que ela deu o primeiro passo, por isso estava tão abalado. O corpo do avô parecia transbordar de fúria. Ele xingou alguém em voz alta, e gritou o nome já de Grey antes de sair correndo. Ela ficou boquiaberta, sem entender como alguém podia correr tão rápido. Só mais tarde ela descobriria que Jade Grey, o chefe da família Grey, havia sido provocado de propósito com a notícia de seus primeiros passos. Uma carta repousava tranquilamente sobre a mesa, dizendo que ele estava muito feliz, por não ter perdido os primeiros passos do neto Enos, e esperava não perder os de Cercia. O avô havia sido completamente enganado, apesar das palavras duras. Como o pai disse, ele realmente se importava, um verdadeiro tsundere. No palácio do Duque Grey, ela parecia apenas um bebê, mas nunca se esquecia de que era uma adulta por dentro. A voz da mãe soou, elogiando como ela era fofa, charmosa e pequenina. Ela suspirou por dentro, pensando que tudo aquilo significava a mesma coisa. O pai a observava atentamente, dizendo que já havia verificado várias vezes, para se certificar de que não havia asas nas costas dela, com medo de que algum outro anjo a levasse embora.
A mãe segurava o rosto da filha com ambas as mãos, os olhos cheios de amor, a chamando de pequeno anjo. Explicou que havia um motivo para estarem se arrumando daquele jeito. Meurcia comentou animada com o marido sobre a possibilidade de Enoch se apaixonar por si à primeira vista. O pai concordou, dizendo que era melhor se prevenir, pois não saberiam o que fazer se o garoto ficasse doente de amor tão jovem. Ela segurou o próprio cabelo, quase enlouquecendo com a situação. Questionava internamente se realmente precisavam se encontrar, já que aquele seria o primeiro encontro, ainda tão jovens, algo extremamente estranho. Decidiu que precisava fazer alguma coisa, e pensou em ir embora. Ela levantou as mãos em protesto, mas uma criada entrou, anunciando a chegada da senhora Dana Gray, de seu marido Edward Gray e do jovem mestre Enoch Gray. Dana avançou animadamente, seguida pelo marido que carregava um bebê nos braços. Ela chamou Meursia em voz alta, e as duas se abraçaram com força, comentando quanto tempo havia passado, desde a última vez que se viram. Observando a cena, Cercia pensou que, apesar de serem chamadas de rivais, elas não se pareciam em nada, ambas pareciam felizes. Meursia então se lembrou do propósito do encontro, e disse que precisava apresentar sua adorável filha. O pai a levou à frente, e Meursia apresentou Cercia. Dana exclamou, dizendo que ela era idêntica a Meursia, extremamente fofa, e que dava vontade de levá-la para casa. O pai imediatamente a apertou contra o peito, recusando com firmeza. A mãe, então, disse que agora era a vez de Dana apresentar Enoch. Dana concordou e chamou Edward, que se aproximou com Enoch nos braços. Ele incentivou o menino a cumprimentar Cercia. Ao olhar para ele, ela percebeu que aquela criança era seu noivo. O olhar dele parecia estranho, embora não soubesse dizer se era apenas imaginação. O pai a colocou no chão e a encorajou a cumprimentá-lo sem nervosismo. Apenas olhar para Enoch já a deixava enjoada, como se fosse vomitar. Dana pediu ao filho que cumprimentasse a senhorita Cercia, mas a expressão dela mudou. Uma tontura tomou conta dela, e quanto mais olhava para o rosto dele, mais vontade tinha de socá-lo. Sem pensar, ela avançou e acertou um soco direto na bochecha de Enoch. Meursia gritou horrorizada, chamando o nome da filha. A própria Cercia ficou paralisada, sem acreditar que realmente o havia acertado. Ainda assim, achava que aquele rosto merecia. Os adultos ficaram completamente chocados. Edward não conseguia acreditar no que via. Enoch caiu no chão, o rosto vermelho, e logo começou a gritar alto. Ele se levantou cambaleando e avançou na direção de Cercia, que pensou que ele fosse revidar. O garoto ergueu o pequeno punho, mas ela desviou facilmente. Pensou que, se fosse outra criança, talvez tivesse deixado apanhar, mas aquilo era fácil demais para alguém que foi policial criminal na Coreia. Enoch errou, caiu novamente e voltou a gritar. Ela cruzou os braços, o olhando com desdém, o achando lento demais. Os adultos ficaram em um silêncio mortal, sem saber como reagir. Dana pegou Enoch no colo, dizendo que ele não podia agir daquela forma. Cercia pensou que aquela criança, mesmo sendo um bebê, já tinha um temperamento péssimo. A mãe chamou o nome dela com firmeza. Cercia olhou para cima e tentou se explicar, dizendo que não tinha feito de propósito. A mãe a repreendeu, perguntando o que ela havia feito com Enoch, e lembrando que aquele encontro era algo muito esperado por todos, não devendo terminar daquela forma. Ordenou que ela pedisse desculpas imediatamente, e a levantou para que explicasse tudo à senhora Dana. Dana forçou um sorriso, dizendo que não havia necessidade. Ao olhar novamente para Enoch, a náusea voltou. A mãe tentou persuadi-la com delicadeza, sugerindo que ela soprasse suavemente para se desculpar. Cercia respirou fundo, abriu a boca, e de repente, um arco-íris explodiu para fora. O rosto de Enoch ficou completamente confuso. Ela acabou literalmente vomitando em cima dele, imaginando que talvez fosse a primeira mulher na história do continente a bater e cuspir no próprio noivo logo no primeiro encontro. Mais tarde, na carruagem, as rodas giravam lentamente enquanto o pai ajudava a mãe a descer, perguntando se ela estava bem. A mãe tocava a testa, completamente abatida. Cercia pensava, cheia de culpa, que havia esperado ansiosamente por aquele dia, mas acabou decepcionando toda a família. Nesse momento, uma voz alta ecoou, perguntando onde estava sua adorável neta. Cercia ficou atônita ao perceber que se referiam a ela. O avô apareceu correndo e a levantou no ar, a girando enquanto dizia estar orgulhoso, por ela ter socado o garoto da família Gray. 6 anos depois, a luz do sol atravessava a floresta,
e um castelo branco surgia à distância. Jesse chamava ansiosamente, procurando por Cercia e a ameaçando caso a encontrasse, dizendo que a festa estava prestes a começar, e que o vestido ficaria sujo se ela continuasse ali. Ela reclamava que aquela era a primeira roupa infantil desenhada, pela senhora Dublé, cara o suficiente para comprar uma casa inteira. Cercia se agachou sob uma árvore, pedindo desculpas por ter sujado o vestido de lama. E pensando que o dinheiro da casa já havia ido embora, Jesse bateu o pé, furiosa, dizendo que ela era uma especialista em pregar peças. Ela murmurou que não fez de propósito, apenas não queria ver o rosto de Enoch. O motivo de sua fuga era justamente a visita da família Grey naquele dia. Desde o primeiro encontro, ela havia se encontrado com Enoch mais algumas vezes, mas continuava a odiá-lo, se sentindo extremamente desconfortável perto dele, ao ouvir o som de água. Seus olhos brilharam ao perceber que havia um riacho por perto, estava com sede depois de correr tanto, e se sentiu sortuda. Correu alegremente até o riacho, pensando em como os problemas com Enoch eram irritantes, questionando por que ele era tão popular entre as garotas. Tudo o que queria era beber água, tomar sol e tirar uma soneca, enquanto brincava com a água, desejando apenas ser livre. Uma voz surgiu perguntando por que ela estava ali. Surpresa, ela levantou o olhar e se deparou com Enoch, perguntando por que ele havia aparecido naquele lugar. Ele respondeu calmamente que estava se escondendo ali, porque não queria vê-la. Ela rebateu, irritada, dizendo que também estava ali justamente para não vê-lo e o achava nojento. Ele permaneceu impassível. Ela estendeu a mão, dizendo que havia chegado primeiro, e que ele deveria ir embora. Enoch se deitou tranquilamente, argumentando que, se a lógica fosse essa, então ele tinha chegado antes, e portanto, ela deveria sair. Ela cerrou os punhos, irritada, se perguntando por que aquele garoto era tão provocador e por que sempre perdia para ele nas discussões, como se ele tivesse a alma de um adulto. De repente, algo em sua cintura chamou a atenção dela. Ela apontou e perguntou o que era aquilo. Se aproximou, espirrando água, questionando por que ele carregava aquilo. Ao observar melhor, percebeu que se tratava de uma espada. Enoch se sentou e explicou que o lord da casa havia lhe dado. Ela questionou por que ele usava uma espada, e se realmente estava aprendendo esgrima. Ele confirmou, dizendo que, sendo um Grey, precisava aprender para se tornar um cavaleiro, acrescentando que ela, vindo de uma família condecorada, também deveria aprender. Ela ficou sem palavras por um momento. Era natural alguém de uma família de cavaleiros se interessar por espadas. Em sua casa também havia muitas, mas aquela era a primeira vez que via uma de tão perto. Achou aquilo incrível e sentiu inveja, percebendo que Enoch havia conseguido uma antes dela mais uma vez. Era realmente irritante. No fundo, Cercia se sentia exausta só de pensar nisso. Em sua vida anterior, já havia se cansado demais de lutar como detetive, sempre enfrentando conflitos. Aprender esgrima significaria voltar a uma vida dura, repleta de batalhas e sofrimento. Enoch questionou por que ela ainda não havia começado a treinar. Diante disso, Cercia desviou o olhar, amarga e cansada, pensando que talvez fosse melhor simplesmente esquecer tudo aquilo. De repente, Enoch agarrou seu colarinho, incapaz de entender como ela podia se recusar a aprender esgrima, sendo a única filha da família Imbren. Para ele era natural que se seguisse esse caminho. Caso não aprendesse, insinuou consequências. Antes que ele se aproximasse mais, Cercia levou a mão à boca. Uma forte onda de náusea subiu por sua garganta, e ela deixou claro que vomitaria, se ele desse mais um passo. Caso não quisesse apanhar, deveria simplesmente deixá-la em paz. Enoch a soltou imediatamente e deu um grande passo para trás. Cercia ficou surpresa, percebendo que provavelmente havia causado um trauma psicológico nele, pois, agora ele mantinha distância. Com isso, ela finalmente conseguiu respirar, se sentindo viva novamente. Mesmo assim, Enoch pousou a mão no punho da espada e voltou a insistir, questionando se ela realmente não aprenderia esgrima. Cercia franziu a testa, reafirmando sua decisão. Enoch então comentou que, no futuro, ela se tornaria entediante. Confusa, Cercia tentou entender o motivo. Com um sorriso ardiloso, Enoch afirmou que ela seria fraca, que a família Indui não teria sucessor, e que acabaria em declínio. Ao ouvir isso, Cercia ficou atônita. Uma fúria ardente explodiu por todo o seu corpo, os punhos se cerraram, e ela avançou, o socando sem hesitação. Enoch foi lançado para trás, cambaleando,
Completamente chocado por ter sido atingido, Cersei estava fora de si. Para ela, tudo o que ele havia dito merecia ser punido. Ela o imobilizou com firmeza, o pressionando contra o chão. Por mais maduro que Enoch parecesse, ainda era apenas uma criança de 7 anos. No fim, Cersei acabou batendo nele quase até deixá-lo inconsciente. Meorcia repreendeu a cena, dizendo que Cersei nem sequer havia levantado o balde direito, pois a força do golpe havia sido muito maior do que o castigo permitido. Em seguida, Cersei foi questionada se agora reconhecia seu erro. Com os braços trêmulos, ela segurava o balde erguido, sentindo uma dor intensa. Ninguém sequer perguntou por que ela havia batido nele, embora tivesse sido Enoch quem a provocara primeiro. Em sua mente, ele havia falado como um pirralho insolente, e merecia apanhar. A mãe, tomada pela raiva, repreendeu Cersei duramente, perguntando como ela podia falar daquela forma, e se realmente não sentia nenhum arrependimento por ter batido em Enoch. Em voz baixa, Cersei se defendeu, negando qualquer arrependimento. Nesse momento, a porta foi aberta com força, o avô entrou apressado, chamando sua neta com orgulho, e perguntando se ela realmente havia batido naquele garoto, da família Grey. Ele a ergueu no ar, proclamando que sua neta havia conquistado uma vitória gloriosa. A mãe protestou indignada, mas o avô respondeu de forma despreocupada que, se a neta quisesse bater em alguém da família Grey, ela tinha todo o direito. Os olhos de Cersei se encheram de lágrimas, mesmo que estivesse errada. Seu avô ainda ficava ao seu lado incondicionalmente. Ela se sentiu profundamente tocada, desejando apenas que sua mãe tivesse perguntado o motivo de sua reação. O avô, percebendo as lágrimas, entrou em pânico e tentou consolá-la. Entre soluços, Cersei explicou que Enoch havia dito que ela se tornaria insignificante, que a família Ymblin entraria em declínio, apenas porque ela não queria aprender esgrima. Ela também era uma Ymblin e possuía sua própria honra. Ao ouvir isso, o avô caiu na gargalhada, afirmando com orgulho que Cersei também era uma nobre da família Ymblin e que, graças a ela, haviam preservado a honra da família, diante daquele garoto Grey. Mais tarde, deitada na cama, Cersei se revirava sem conseguir dormir. Ainda estava furiosa, sem entender por que a mãe não conseguia compreendê-la. O braço que havia segurado o balde doía intensamente. Um leve som a despertou de repente. Ela não queria falar com ninguém e fingiu estar dormindo. Os passos pararam ao lado da cama, e a mãe a chamou suavemente, perguntando se ela já dormia. Ao se sentar, a mãe admitiu que havia repreendido Cersei sem ouvir sua versão, reconhecendo o quanto isso devia tê-la entristecido. O corpo de Cersei tremeu quando a mãe tocou seu braço, dizendo que devia estar doendo muito, e que seu coração estava despedaçado por isso. Comentou também que Dana havia repreendido Enoch severamente, e que ele teria fugido de casa. Um toque frio fez Cersei estremecer. Era uma pomada sendo aplicada. A mãe continuou dizendo que, em nome da harmonia entre as famílias, os adultos haviam exagerado e acabado ferindo as crianças. Ela pediu desculpas sinceras, afirmando que Cersei era mais importante do que qualquer outra coisa. Se inclinou e depositou um beijo em sua testa, dizendo que a raiva de Cersei vinha do orgulho familiar forte, justo e corajoso, que havia criado raízes em seu coração. Para ela, a filha havia crescido muito. Após desejar boa noite e dizer que a amava, a mãe saiu. Cersei se sentou de repente, tomada por um sentimento estranho. Ao ouvir aquelas palavras, embora fossem gentis e calorosas, despertaram nela um medo inexplicável. Em sua vida anterior, seus pais haviam sido pessoas cruéis, que a agrediam constantemente, até morrerem em um acidente, a deixando em um orfanato. Não demorou para que fosse adotada por um casal gentil, que prometera cuidar dela. Naquela época, ela havia sido muito feliz, acreditando que todo o sofrimento anterior havia servido apenas para que pudesse encontrá-los. No entanto, em uma noite, sirenes policiais cortaram o céu. O casal morreu antes mesmo de levá-la para casa. Diziam que havia sido suicídio, mas Cersei jamais acreditou nisso. Pessoas que planejam adotar uma criança não tiram a própria vida. Desde então, ela decidiu descobrir a verdade. Por nunca ter experimentado o amor verdadeiro dos pais, o carinho da mãe atual a assustava profundamente. Ao mesmo tempo, ela sentia medo de perdê-la, um sentimento completamente novo. Mesmo com medo, se sentia feliz por estar ali. Cersei abriu a janela e foi até a varanda. A brisa fria fez sentir o coração mais leve e firme. Apesar de ainda estar furiosa com Enoch,
pensou que talvez aprender esgrima não fosse algo tão absurdo assim. Enquanto agitava o punho no ar, sentindo certo alívio, ouviu um leve estalo, seguiu o som e percebeu uma silhueta de cabelos prateados, sob a luz da lua. Se aproximou em silêncio e encontrou Enoch ajoelhado, segurando um punhado de grama recém-arrancada. Com os braços cruzados, perguntou o que ele fazia ali. Enoch se virou abruptamente, com um curativo no rosto, evitando seu olhar. Ele respondeu que apenas arrancava ervas daninhas. Cercia ficou confusa, ao ver seu rosto cheio de hematomas e foi embora, dizendo que ele deveria fazer o trabalho direito. Enoch entrou em pânico e a chamou, avisando que a notícia de sua fuga já havia se espalhado, e que logo iriam procurá-lo. Ela percebeu sua hesitação incomum. Enoch se desculpou, admitindo que havia exagerado, e que provavelmente também ficaria furioso se alguém insultasse sua família. Se aproximando, Cercia tocou suavemente seu rosto, e ao perceber que ele não estava com febre, aproximou ainda mais os rostos. Assustado, Enoch a empurrou com força. Cercia tropeçou para trás, confusa com a reação exagerada. Ele se desculpou em voz baixa, achando seu comportamento estranho. Cercia decidiu deixar passar, avisou para que ele parasse de se desculpar e voltasse para casa, pois Dana partiria para Criston no dia seguinte, e ele não a veria por um longo tempo. O olhar de Enoch escureceu. Ele disse não se importar. Cercia, com desdém, percebeu que ele estava irritado com a mãe, e que provavelmente havia fugido de casa por isso. Enoch reagiu exaltado, afirmando que não estava com raiva, mas questionando para quem ele havia aprendido esgrima. O fato de Dana ir embora por um mês o deixava sozinho, e ele não entendia por que Cercia estava tão irritada com ele naquele dia. Por fim, Enoch se agachou, apoiando as mãos nos joelhos. Cercia observou em silêncio, reconhecendo claramente que aquilo era raiva acumulada. Ao se aproximar, percebeu que ele chorava. Mesmo quando questionado, Enoch insistiu em dizer que não estava chorando. Cercia fez beicinho e tentou afastá-lo, dizendo que havia chorado, apenas por ter sido repreendido algumas vezes. Antes que pudesse terminar, Enoch a interrompeu com raiva, a repreendendo, por minimizar a situação, e afirmando que ela não entendia absolutamente nada, nem tinha o direito de falar como se soubesse de tudo. Cercia ficou paralisada no lugar. Enoch continuou explicando que, por causa do noivado entre eles, sua mãe havia sido expulsa de casa. Ele revelou o quanto desejava voltar a viver com ela e o esforço absurdo que isso exigia. Desde o amanhecer até a noite, suas mãos treinavam com a espada sem descanso, ardendo como se estivessem em chamas, mas ele não podia parar. Precisava derrotar a família Imbrem. Conforme a promessa feita pelo avô, se vencesse, sua mãe poderia voltar para casa. Era por isso que Cercia precisava aprender esgrima. Ele precisava ser o primeiro Grey a derrotar a família Imbrem, em um duelo. Apenas assim, poderia voltar a viver com a mãe. Ele a encarou intensamente e implorou que ela pegasse a espada. O olhar de Cercia se tornou complexo. Ela compreendeu que a raiva de Enoch vinha de sua recusa em aprender a lutar, pois aquela era a única forma de ele reencontrar a sua mãe Dana. O tom dele era quase suplicante. Enoch confirmou que aquele era o seu sentimento, e quis saber se ela finalmente o entendia. Cercia respondeu de maneira suave que compreendia, mas ponderou que, mesmo começando a treinar naquele momento, a vitória não seria automática. Enoch demonstrou extrema confiança, afirmando que aquilo era óbvio, pois era um gênio nascido para empunhar uma espada. Enquanto Cercia apenas comia, bebia e se divertia o dia inteiro, não havendo qualquer possibilidade de ele perder para ela. As veias saltaram na testa de Cercia, e seus punhos se fecharam com força. Talvez Enoch tivesse algum talento para a espada, mas sua habilidade de provocar os outros era absolutamente incomparável. Enoch recuou assustado ao vê-la erguer o punho novamente. Temendo que ela se tornasse um monstro, Cercia reprimiu a própria raiva, explicando que apenas temia machucá-lo e deixar sua mãe infeliz, razão pela qual havia se contido até então. Apontando para ele com firmeza, prometeu que jamais perderia para alguém como Enoch. Um brilho atravessou os olhos dele. Aquela era a determinação que um verdadeiro oponente deveria ter. Cercia se virou e foi embora. A partir daquele momento, um longo confronto entre ela e Enoch havia começado. Ela soltou um grito e balançou a espada de madeira com força, atingindo violentamente o boneco de treino. Cerrando os dentes, ergueu a arma novamente e atacou de forma desordenada, usando apenas força bruta. Um homem observava à distância, com expressão triste, pedindo que ela parasse. Cercia interrompeu os movimentos,
Ofegante, Sir Lawrence a repreendeu com severidade, explicando que o treino era para praticar cortes, não para esmagar o alvo. Cersei pareceu genuinamente confusa, sem entender a diferença. Sir Lawrence levou a mão à testa, afirmando que ela realmente possuía o sangue da família Imblem, pois bastava mencionar o sobrenome Grey, para que a raiva surgisse. Ele perguntou se Cersei realmente queria derrotar aquele garoto da família Grey. Sem hesitar, ela afirmou que queria derrubar Enoch com aquela espada. Sir Lawrence foi direto ao dizer que, se continuasse a balançar a espada daquele jeito, só encontraria derrota. A palavra fracasso ecoou na mente de Cersei, a deixando em choque. Qualquer coisa era aceitável, menos falhar, como punição. Sir Lawrence ordenou que ela desse mais 5 voltas ao redor do campo de treino. Cersei fez uma careta dolorida, mas obedeceu, correndo enquanto pensava que Enoch era apenas um bastardo arrogante que a desprezava, e que perder para ele seria pior do que morrer. Seu único desejo era vencê-lo, custasse o que custasse. Ela ergueu o rosto para o céu e gritou. No entanto, por serem filhos de 2 famílias poderosas, o mundo enxergava aquela disputa de forma completamente diferente. Os pais se preocupavam naturalmente, e o avô aguardava ansiosamente uma vitória sobre os Greys. A população, por sua vez, transformava tudo em entretenimento. Em uma taverna, 2 homens comentavam a notícia de que a jovem senhorita da família Imblem havia desafiado o jovem mestre da família Grey para um duelo. O boato se espalhava rapidamente, alimentando conversas sobre quem se tornaria o próximo capitão da Guarda Imperial. Copos eram erguidos em celebração, e rumores eram consumidos com avidez. Enquanto isso, no palácio, um homem loiro de capa vermelha caminhava em direção ao trono. O imperador Marcian Leopoldo Rutinas se reclinava preguiçosamente, questionando se era verdade que Cersei havia empunhado a espada. Um ministro confirmou e informou que a rivalidade entre Imblem e Grey havia sido reacendida. O imperador sorriu, satisfeito, e decidiu permitir que Cersei e Enoch participassem da competição de caça daquele ano. O ministro ficou horrorizado, lembrando que ambos tinham apenas 7 anos, e que a floresta Mitro era perigosa. Marcian, porém, deixou claro que não precisava da aprovação deles. Ele queria que as 2 famílias se encontrassem. Afinal, se disputavam com tanta ferocidade o futuro posto de capitão da Guarda Imperial. Aquele confronto era inevitável. A luz do sol atravessava as janelas, iluminando uma figura esguia, que segurava um livro, um garoto que tinha uma aparência de doente. E uma pergunta pairava no ar, que entre aquelas crianças, quem se tornaria a espada mais leal ao futuro imperador, e quem seria o primeiro a entregar a própria vida por ele? Em outro local, Meorcia demonstrava preocupação com Cersei, questionando se tudo aquilo era realmente necessário. Seu pai, por sua vez, se mostrava tranquilo, afirmando que a garota apenas queria vencer, e estava sendo movida pela emoção. Meorcia, exausta, lamentava o fato de alguém continuar mencionando Enoch perto da menina, alimentando ainda mais sua obsessão. Dias antes, durante o treino, Sir Lawrence incentivava Cersei a correr mais uma volta, afirmando que a dor era apenas uma ilusão, e a prova do crescimento. Ao ouvir que Enoch havia corrido 10 voltas e aprendido novos golpes, o espírito competitivo de Cersei se incendiou, a fazendo correr ainda mais rápido. Mais tarde, Meorcia recebeu uma carta enviada pelo próprio imperador. Não era um convite para os adultos, mas sim para Cersei, a convidando formalmente a participar da competição de caça imperial. Pouco depois, se soube que uma carta semelhante havia sido enviada à família Grey. Meorcia sentiu um mau pressentimento. Forçar crianças tão jovens a competir em uma floresta infestada de monstros parecia perigoso demais. Na carruagem rumo ao evento, Cersei tapava os ouvidos, irritada com um grupo de garotas que choravam ao seu redor, lamentando o fato de ela ser a única destinada a se casar com Enoch. Cansada, Cersei explodiu, declarando que jamais desejou aquele casamento, e que preferiria se casar com o próprio pai. O comentário causou um silêncio absoluto, quando as garotas se viraram e viram o pai de Cersei, belo e elegante, e envolto por uma aura encantadora, entraram em completo frenesi, gritando e declarando que queriam se casar com ele. Cersei, completamente exausta, cobriu os ouvidos novamente. Ao chegarem ao palácio, ela se impressionou com o luxo do evento. A chegada do Duque Grey de Enoch causou comoção entre os nobres. O avô de Enoch o advertiu para manter a postura, pois todos o observavam, exigindo que provasse sua superioridade sobre a família Imblem. Mais tarde, já em seu quarto,
Cercia jogou a mala no chão e se jogou contra a cama, completamente esgotada. A criada Jesse informou que seus pais jantariam com outros nobres e que ela deveria descansar sozinha. Quando a porta se fechou, Cercia permaneceu imóvel. Naquele dia, ela fazia 7 anos. As lágrimas surgiram imediatamente. Aquilo definitivamente não era como um 7º aniversário deveria ser. Nesse momento, ela percebeu que havia esquecido completamente sua vida anterior como uma mulher de 32 anos, e passou a refletir que talvez isso tivesse acontecido porque, em sua nova vida, passar o aniversário com os pais havia se tornado algo natural e esperado. Um sentimento de injustiça tomou conta dela, e parecia extremamente cruel deixá-la sozinha justamente naquele dia. Uma tristeza verdadeira se instalou em seu peito, e as lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Enquanto tentava compreender a origem daquele peso no coração, não sabia se aquilo vinha do cansaço causado pela algazarra das crianças na carruagem, ou se sua melancolia era genuína. Ainda assim, decidiu que talvez se sentisse melhor depois de dormir um pouco, e resolveu passar aquele dia da melhor forma possível. À sua maneira, ela se deitou na cama. Enquanto começava a adormecer, a porta se abriu silenciosamente, e Jesse espiou para dentro do quarto, vendo sua senhora dormindo e percebendo, com tristeza, que ela havia chorado. A criada sussurrou para a adormecida Cercia que não se preocupasse. Em seguida, tocou suavemente sua testa, e prometeu que aquele dia seria maravilhoso. Pouco depois, porém, Jesse despertou sua senhora de repente, a sacudindo com força, e mandando que se levantasse rapidamente, o que deixou a sonolenta Cercia completamente confusa. A criada cobriu seus olhos com uma venda, aumentando ainda mais sua desorientação. Em tom firme, ordenou que ela não retirasse a venda e apenas a seguisse. Enquanto era guiada, Cercia se perguntava o motivo de todo aquele mistério. Jesse se limitou a dizer que tudo faria sentido quando chegassem ao destino. Cercia começou a resmungar, lembrando que tinha muitas tarefas naquele dia, e que pretendia trocar de roupa e verificar o salão do banquete. No entanto, Jesse a silenciou com delicadeza, e Cercia acabou cedendo. Enquanto caminhava às cegas, pensava que não queria presente algum. Tudo o que desejava era passar um tempo com os pais, esquecer a competição de caça e simplesmente descansar. Nesse momento, Jesse anunciou que haviam chegado, e que retiraria a venda. Assim que seus olhos ficaram livres, Cercia se viu no meio de uma celebração surpresa, com confetes coloridos voando ao seu redor. Seu pai estava diante dela, sorrindo, segurando uma grande caixa e desejando-lhe um feliz aniversário. O espanto a dominou diante daquela cena inesperada. Seu pai explicou que foi difícil guardar segredo, pois todos queriam surpreendê-la, e a incentivou a abrir o presente. As lágrimas inundaram seus olhos, ao perceber que não sabia de nada daquilo, e sentiu um profundo alívio ao compreender que seus pais jamais haviam esquecido seu aniversário. Tomada pela curiosidade, ela se perguntava o que poderia ser aquele presente. Ao levantar a pesada tampa da caixa, seus olhos se arregalaram em choque absoluto. Ao ver o conteúdo, se tratava de uma magnífica espada longa, cuidadosamente acomodada sobre uma almofada de cetim vermelho. Gravada na lâmina estava a frase: "Ao nosso orgulhoso Imblin Cercia, com todo o nosso amor." Ela olhou para o pai, completamente atonita, e ele, sorrindo, quis saber se ela havia gostado do presente. Cercia se lembrou de como, no passado, costumava reclamar por Enoch usar uma espada de verdade. Enquanto seu pai dizia que ela ainda não tinha força suficiente e poderia se machucar, naquela época, ela protestou furiosa, dizendo que aquilo não era justo, e que precisava derrotar Enoch o quanto antes. De volta ao presente, ela fitou a espada com profunda emoção, percebendo que o pai havia se lembrado de sua persistência. Um sentimento de felicidade extrema tomou conta dela ao perceber que ele havia feito aquela espada especialmente para ela. Então, o pai lhe entregou outro presente, o uniforme oficial dos Cavaleiros do Imblin, anunciando que, a partir daquele momento, ela havia se tornado oficialmente uma cavaleira da Ordem. Cercia vestiu o casaco e agradeceu calorosamente, afirmando que aquele era o melhor presente que já havia recebido. Contudo, o pai disse que ainda era cedo para comemorar. Nesse instante, ela ouviu uma voz familiar a chamando à distância. Ao se virar, encontrou a mãe diante dela, cercada pelos cavaleiros do Imblin. A mãe avançou, também vestindo o uniforme oficial, e pediu que a filha se aproximasse. Em seguida, anunciou que, para celebrar sua entrada oficial na Ordem,
ela seria a primeira oponente a duelar contra Cercia. Cercia sentiu o coração acelerar ao compreender que, enfim, sua mãe a reconhecia como cavaleira. A confirmação veio em seguida. Com um sorriso confiante, a mãe sacou a espada, e deixou claro que não pegaria leve naquele duelo. Os olhos de Cercia se encheram de lágrimas, tomada pela emoção, e ela murmurou que sua mãe era a melhor de todas, acrescentando, com um sorriso astuto, que também havia treinado bastante, erguendo a nova espada com entusiasmo. Cercia desafiou a mãe. O desafio foi aceito com um sorriso, e a mãe pediu que a filha mostrasse tudo o que sabia. Em um golpe rápido e poderoso, ela avançou. A força foi tamanha que Cercia foi lançada pelos ares. A mãe olhou para o céu, surpresa e zombeteira, comentando que a filha havia aprendido a voar, enquanto o pai assistia a cena em choque, rindo. A mãe admitiu que talvez não tivesse controlado bem a força, e ordenou imediatamente que os cavaleiros procurassem por Cercia. Enquanto isso, a jovem estava caída em algum ponto da floresta, em cima de uma árvore, lamentando não ter pedido à mãe que pegasse um pouco mais leve. Mais tarde naquele dia, no salão do banquete, Cercia percebeu a impressionante popularidade de sua mãe. Cercada por nobres que se aproximavam para cumprimentá-la, o pai apontou para a cena, e disse que, um dia, quando Cercia se tornasse comandante dos Cavaleiros de Imbrem, estaria na mesma posição que a mãe. Aquela afirmação fez com que ela duvidasse. Em seus pensamentos, parecia impossível se tornar, como a mãe. Ela reconhecia uma verdade amarga, desde o momento em que começou a aprender esgrima. Sempre que comparava seu progresso às notícias sobre as conquistas de Enoch, sentia que simplesmente não tinha talento suficiente. Essa percepção explicava a ansiedade e a inquietação, que a acompanharam durante toda a viagem, até a competição de caça. A sensação de que inevitavelmente perderia para Enoch se intensificava. Ela se lembrava de que havia começado a aprender esgrima, com um único objetivo: derrotar aquele garoto irritante. No entanto, passou a questionar se tudo aquilo tinha sentido caso acabasse derrotada. Um pensamento perturbador cruzou sua mente. Se perdesse para Enoch, talvez desistisse de empunhar a espada para sempre. Essa ideia a deixou vazia e desapontada, sem entender exatamente o motivo. Seus pensamentos foram interrompidos pelas vozes de garotas, chamando por Lord Grey. Ao olhar, viu Enoch cercado por jovens admiradoras, que disputavam sua atenção. Algumas o convidavam para comer doces, outras desejavam dançar com ele. Ele, porém, recusava educadamente, agradecendo os convites e explicando que precisava permanecer ao lado do avô naquele dia, prometendo outra oportunidade no futuro. Cercia observava tudo de longe, sentindo ressentimento, e achando irritante a maneira condescendente com que ele falava, como se fosse um adulto. Naquele instante, seus olhares se cruzaram através do salão, trocando faíscas de desafio. Ela se perguntava por que ele a encarava daquela forma. De repente, a voz do arauto ecoou, anunciando a chegada de Sua Majestade, o Imperador, e de Sua Alteza, o Príncipe Herdeiro, o que a surpreendeu. O Imperador entrou no salão, acompanhado do jovem príncipe, e todos se curvaram em respeito, os saudando com entusiasmo. O pai de Cercia tomou nos braços, e ela ficou deslumbrada com a presença majestosa do imperador, enquanto ouvia alguém comentar que o príncipe herdeiro não deveria estar em um lugar como aquele. Confusa com a atmosfera estranha, Cercia buscou explicações. Seu pai então contou que a saúde do príncipe era frágil desde a infância, e que ele já havia escapado da morte várias vezes, o que deixava todos extremamente apreensivos. Ao observar o jovem príncipe, Cercia sentiu pena ao perceber que ele era tão doente a ponto de mal poder sair do palácio, em idade tão jovem. Enquanto refletia sobre isso, o príncipe acenou para ela. Surpresa, Cercia percebeu que ele realmente a observava e lhe pareceu que, apesar de sua fragilidade, possuía um coração gentil. Ela comentou sobre a possibilidade de o arcebispo curá-lo com seus poderes sagrados, mas o pai explicou que, mesmo que o corpo pudesse ser curado, não seria possível afastar as pessoas, que colocavam sua vida em constante perigo. A curiosidade tomou conta dela, mas o pai disse que ela ainda era jovem demais para compreender tais assuntos, pois eram questões do mundo adulto. Cercia aceitou, embora se sentisse triste, ao pensar que alguém tão jovem enfrentava perigos tão grandes. Ela havia aprendido que a maior honra de um cavaleiro era se tornar a espada de alguém. Com suas habilidades atuais, parecia-lhe que Enoch era o mais próximo
de conquistar a honra de proteger o príncipe herdeiro. Ainda assim, decidiu que daria o melhor de si até o fim, para se tornar a espada capaz de protegê-lo. Enquanto isso, o imperador cumprimentava os presentes, elogiando o banquete. O duque já de Grey se adiantou, e o imperador comentou que havia ouvido rumores sobre o neto dele, perguntando se eram verdadeiras as histórias sobre seu talento excepcional. O duque riu, dizendo que o imperador o lisonjeava, e pediu permissão para apresentá-lo oficialmente. Enoch se curvou diante do imperador e se apresentou. O imperador observou que ele já parecia um talento promissor, e afirmou que seria bom que se desse bem com o príncipe herdeiro. O próprio príncipe apresentou Enoch como o futuro líder da família Grey, e o recebeu calorosamente. O imperador anunciou que aproveitaria o banquete, e pediu que Enoch passasse um tempo com o príncipe herdeiro, ao que o duque concordou prontamente. Em voz baixa, o imperador comentou com o duque que seria melhor para o príncipe, quando ascendesse ao trono, ter um amigo próximo ao seu lado, especialmente se fosse um cavaleiro da guarda imperial. O duque compreendeu a mensagem, e o imperador deixou o assunto em suas mãos. Ainda assim, a dúvida se instalou no coração do duque. Ele se perguntava se o imperador pretendia apoiar a família Grey para assumir a posição da guarda imperial. Esse apoio explícito lhe parecia suspeito, pois o posto sempre pertenceu à família Imblem, mesmo nos tempos de maior rivalidade entre as duas casas. No entanto, percebeu que a situação agora era diferente. Diante da grande diferença de habilidades entre Enoch e Cercia, sentiu que seu neto genial talvez finalmente pudesse realizar a esperança que a família Grey carregava há tanto tempo. Nesse momento, Benedict se aproximou para saudar o príncipe herdeiro. Demonstrando alegria em reencontrá-lo após tanto tempo, Lord Benedict chegou acompanhado de sua filha, Cercia. Ela avançou, se curvou diante do príncipe e se apresentou com orgulho. Como Cercia Imblem, o rosto do príncipe se iluminou ao vê-la. Ele a chamou pelo nome, demonstrou felicidade por finalmente conhecê-la, e revelou que a aguardava com grande expectativa. O príncipe retirou um livro com entusiasmo, e comentou o quanto desejava, havia muito tempo, conversar sobre aquela obra com alguém da mesma idade pertencente à família do Imblem. Demonstrou curiosidade, ao saber se ela já havia lido A Espada do Imperador, livro que narrava a história do imperador fundador ao lado do primeiro lorde da família Imblem, explicando que se tratava de uma leitura obrigatória para todas as crianças de Rutinas. Assim que confirmou que Cercia conhecia a obra, o príncipe passou a exibir seu vasto conhecimento com grande animação. No entanto, de repente, ele foi tomado por uma crise de tosse e acabou cuspindo sangue, o que deixou Cercia profundamente chocada. Todos correram em sua direção, tomados pela preocupação, mas ele os tranquilizou, afirmando que estava bem, e que apenas havia se exaltado um pouco demais, por ler aquele livro com tanta paixão. O avô de Enoch sugeriu que o príncipe retornasse mais cedo, para descansar, enquanto Benedict se prontificou a chamar um sacerdote. O príncipe tentou minimizar a situação, insistindo que aquilo sempre acontecia e que não era nada grave, embora tenha acrescentado que realmente precisava ir embora. Ainda assim, lançou a Cercia um olhar suplicante, demonstrando quanto desejava permanecer mais um pouco. Cercia compreendeu, pelo seu olhar, que ele implorava silenciosamente. Benedict então sugeriu que o príncipe herdeiro descansasse naquele dia e visitasse a propriedade deles em outra ocasião, o que deixou o príncipe visivelmente encantado com a ideia. Cercia sentiu pena dele, pois, à beira da morte devido à sua doença, não podia sequer brincar livremente ao ar livre. Movida pela compaixão, ela lhe disse que, quando viesse visitá-los, ela mesma, como herdeira da família Imblem, lhe mostraria a espada do Lorde Fundador mencionada no livro A Espada do Imperador. O príncipe herdeiro ficou profundamente impressionado com a oferta, e sentiu uma felicidade extrema. Cercia se despediu dele, desejando-lhe descanso e uma rápida recuperação, além de afirmar que aguardava ansiosamente pelo reencontro. Ele sorriu para ela e acenou em despedida. Em seguida, Lord Grey se voltou para o príncipe herdeiro, e também lhe desejou um banquete agradável. O duque já de Grey olhou para o pai de Cercia com irritação, comentando sobre sua habilidade em convidar o príncipe herdeiro para sua propriedade com tanta facilidade. Antes de anunciar que acompanharia Sua Alteza até o sacerdote, o duque pediu que seu neto, Enoch, o acompanhasse, mas o jovem sentia um estranho desconforto. Apesar de claramente se considerar superior a Cercia, tinha vaga sensação de que acabaria sendo derrotado por ela. Na manhã seguinte,
à entrada da Floresta Mitro, o arauto se posicionou diante dos participantes, em voz alta. Anunciou que aquele local era um campo de batalha feroz para jovens nobres, e uma oportunidade para que eles abrissem seu próprio caminho, como cavaleiros do Império de Rutinas. Em seguida, declarou oficialmente o início da competição de caça na Floresta Mitro, atraindo a atenção de muitos comandantes de esquadrões noturnos. Antes do início da competição, a mãe de Cersei a aconselhava com seriedade, a lembrando da orientação mais importante: jamais perder de vista sua presa e observá-la até o fim. Em seguida, mencionou a força da filha. Cersei se sentiu confusa ao pensar sobre isso, mas sua mãe explicou que ela compreenderia no momento certo, desde que não perdesse de vista seu objetivo. O pai de Cersei interrompeu a conversa, dizendo à esposa que havia chegado a hora da partida da filha, e tentando tranquilizá-la ao afirmar que tudo ficaria bem, garantiu que, na área destinada aos jovens, não haveria monstros liberados, e que Cersei enfrentaria apenas pequenos herbívoros. Ainda assim, a mãe permanecia inquieta. Cersei então tentou tranquilizá-la, afirmando que era forte, e que não havia motivo para preocupação. Nesse momento, o arauto chamou todos os cavaleiros da ala juvenil para se reunirem. Cersei partiu com entusiasmo, enquanto sua mãe gritava à distância que era melhor ser derrotada do que se ferir gravemente. Cersei negou em voz alta, mas prometeu em seu coração que se lembraria daquilo. Internamente, se repreendeu, pois suas palavras haviam expressado exatamente o oposto do que realmente sentia. Ela acreditava que aquela era sua única chance de derrotar Enoch, e que precisava enfrentá-lo antes que ele se tornasse ainda mais forte. Caso contrário, jamais teria outra oportunidade de vencer. Determinada a caçar mais do que Enoch a qualquer custo, ela avançou rapidamente para dentro da floresta. Ao chegar, percebeu que Enoch já havia seguido adiante, acompanhado de 2 outros jovens. Cersei se aproximou para se apresentar, e os 2 rapazes a receberam com evidente confusão. Ela ficou surpresa ao imaginar que a competição já havia começado e quis saber onde Enoch estava, mas ficou chocada ao perceber que ele já havia desaparecido, partindo sem dizer uma única palavra. A raiva tomou conta dela, e Cersei gritou que jamais perderia. Enquanto isso, os 2 jovens cochichavam entre si, comentando que um deles pretendia desistir e que seria melhor aguardarem o retorno de Enoch para informá-lo da decisão. Ambos acreditavam que Cersei, assim como os demais nobres, não se importava com eles, e que aquela batalha já estava perdida desde o início. Enquanto conversavam, Cersei se aproximou e questionou o que estavam fazendo. Os alertou de que perderiam se continuassem daquela forma. Eles então explicaram que as presas de Enoch e de Cersei estavam espalhadas por toda a parte, e que eles estavam apenas limpando o caminho. Cersei se surpreendeu, agradeceu-lhes, mas apontou que, mesmo assim, eles acabariam perdendo. Se ofereceu para assumir aquela tarefa, e sugeriu que fossem caçar. Os 2 recusaram, afirmando que estavam bem e que, para eles, vencer ou perder só traria problemas. No fim, ninguém se importava com nobres de baixa patente. Um deles então revelou que seu pai lhe havia ordenado que se rendesse caso estivesse em uma equipe com alguém das famílias Imblin ou Grey. Aquilo chocou Cersei, que tentou compreender o motivo. O jovem explicou que, se vencessem, seriam vistos como traidores por arruinarem o confronto esperado entre Imblin e Grey. Se perdessem, isso já era considerado o resultado natural, de modo que qualquer esforço seria inútil. Cersei apertou o punho da espada, percebendo que o destino deles havia sido selado, no momento em que a equipe foi formada. Ainda assim, explodiu em fúria e gritou que eles estavam errados sobre tudo aquilo. Os 2 jovens a encararam, atônitos, sem entender suas palavras. Cersei os desafiou, afirmando que, se conseguissem derrotá-la ali, ela lhes mostraria o que realmente aconteceria. Com um sorriso astuto, explicou que aquela oportunidade era como uma loteria e pediu que prestassem atenção. Os 2 jovens ficaram confusos diante daquele termo, mas Cersei continuou afirmando que eles acreditavam que se tornariam traidores se vencessem. Quando isso não era verdade, ela reconheceu que muitos nobres estavam ali para assistir ao conflito entre sua família e a de Enoch, por serem as 2 maiores casas do país. Comparou a situação a 2 grandes mansões em chamas, e refletiu sobre o prazer que as pessoas sentiriam ao assistir a esse espetáculo. Em seguida, apresentou uma hipótese: se a casa ao lado pegasse fogo com chamas ainda mais intensas, ninguém reclamaria por não conseguir ver o incêndio original. Pelo contrário, todos se deleitariam com um novo e mais empolgante espetáculo.
Então, revelou o verdadeiro prêmio. Caso um deles conseguisse derrotar ela ou Enoch ali, tanto o esquadrão de cavaleiros do Imbrem, quanto o esquadrão de cavaleiros Grey, tentariam recrutá-los, pois teriam derrotado a genial Cercia e o prodígio Enoch. Enquanto os incentivava a se levantar e avançar, Enoch surgiu de repente carregando sua presa. Com um tom zombeteiro, repetiu as palavras dela sobre o gênio Cercia e o milagre Enoch. Cercia ficou desconcertada, e Enoch comentou que seu avô sempre dizia que nascimento, família, aparência, eloquência e até mesmo vitória ou derrota não significavam nada, pois um verdadeiro cavaleiro falava apenas com sua espada. Em seguida, comentou se alguém ali havia deixado sua espada falar naquele dia. Os dois jovens responderam que ainda não haviam feito isso. Um deles tentou se justificar, dizendo que nem todos possuíam um coração forte como o deles, convencido de que aquela era sua forma de sobreviver. Nesse momento, Cersei olhou para o jovem loiro, e percebeu que seu rosto lhe parecia familiar. Ao se lembrar de Olivia Bloodmore, concluiu que ele deveria ser seu irmão. O garoto se mostrou surpreso, ao saber que ela conhecia sua irmã. Cersei recordou a voz irritante de Olivia na carruagem, e percebeu que jamais esqueceria aquele tom e aqueles olhos. Ignorando o assunto, Cersei comentou que Olivia havia dito que o sonho eterno do irmão era ingressar nos Cavaleiros de Imblem, o que o deixou espantado. Em seguida, ofereceu-lhe uma dica para conquistar o favor de sua mãe, a comandante dos Cavaleiros de Imblem. Confuso, ele quis saber qual seria essa dica. Com um sorriso aberto, Cersei explicou que sua mãe admirava rebeldes, aqueles que resistiam até o fim, mesmo quando a derrota era inevitável. O jovem ficou chocado com o conselho, e apontando animadamente para seu amigo Ement, declarou que não tinham tempo a perder, e que mostrariam um espetáculo digno de jovens nobres. Enoch guardou sua espada e afirmou que, como o ponto de partida deles era diferente, ele e Cersei concederiam aos dois um período de 30 minutos de vantagem, sugerindo que fossem caçar enquanto aguardavam. Cersei o acusou de apenas querer usar esse tempo para descansar por estar cansado, ao que Enoch mandou que ela se calasse. Com o espírito de desafio despertado, os dois jovens anunciaram que não recusariam a oferta, e que demonstrariam suas habilidades. Eles avançaram floresta adentro, gritando com entusiasmo que varreriam tudo pelo caminho. Cersei os observou correr e os achou curiosos e até encantadores. Foi então que Enoch chamou seu nome, e comentou que, se vencesse aquela competição, poderia finalmente viver com sua mãe. Cersei se alegrou profundamente com a notícia, e Enoch observou que ela parecia ainda mais feliz do que ele próprio. Ela apenas afirmou que aquilo era, de fato, uma excelente notícia. Então, Enoch perguntou se ela pegaria leve com ele, para que pudesse vencer. As feições de Cersei mudaram completamente, e ela reagiu com indignação, questionando como ele ousava fazer um pedido daqueles, e afirmando que o esmagaria sem piedade. Diante disso, Enoch sorriu, dizendo que aquilo era melhor, pois revelava sua verdadeira personalidade, e que foi justamente essa razão que o levou a provocá-la daquela forma. Logo em seguida, ele percebeu algo estranho. Cersei já não sentia náuseas quando estavam próximos um do outro. Essa constatação o surpreendeu, e Cersei também percebeu que ele estava certo. Ela se lembrou de como, antes, apenas encarar os olhos de Enoch a fazia sentir enjoo. Agora, porém, aqueles olhos lhe pareciam belos, estranhos, e ao mesmo tempo, familiares. Ao se aproximar para observá-los mais de perto, Enoch gritou, alertando que ela estava perto demais. Confusa, Cersei recuou e se desculpou. De repente, uma jovem surgiu gritando para que eles não se casassem, deixando ambos completamente atônitos. Se tratava de Olivia, a irmã do menino loiro. Ela confrontou Cersei furiosamente, a chamando de mentirosa por ter dito que se casaria com o pai dela, e não com Enoch. Diante disso, Cersei se perguntou como aquela garota havia conseguido entrar ali. Olivia continuou a gritar, relembrando a promessa de casamento feita ao seu pai. Cersei levou a mão à cabeça, exasperada, pensando se aquela menina era um golfinho. Tamanha era a estridência de seus gritos. Irritada, ela a repreendeu e quis saber como tinha conseguido entrar em um lugar tão perigoso. Olivia, surpresa com a reação, explicou que ouviu dizer que a área juvenil era segura, e que não havia monstros ali. Enoch então esclareceu que, apesar disso, havia animais selvagens, e que entrar sem uma espada era extremamente perigoso. Motivo pelo qual o acesso era restrito apenas aos participantes.
acrescentou ainda que aquela competição acontecia sob os auspícios do imperador e que Olivia teria de explicar como entrou ali, caso contrário, a responsabilidade recairia sobre sua família. O terror tomou conta de Olivia, ao ouvir a menção a seus pais. Tremendo, ela confessou que havia vindo, porque seu irmão estava no mesmo grupo que nós, e ela queria vê-lo. Desesperada, implorou para que não contassem nada a seus pais. Diante disso, Enoch disse que o irmão dela chegaria em breve, e que não havia alternativa senão levá-la para fora. Cersei explicou a Enoch que as consequências poderiam ser graves. Talvez tudo se resolvesse apenas com uma repreensão, mas, se outro nobre causasse um escândalo em uma competição daquele porte, o futuro dele estaria arruinado. Olivia começou a chorar, dizendo que seu irmão havia se esforçado muito para chegar até ali. Irritada, Cersei passou a se perguntar quem, afinal, era o verdadeiro culpado daquela situação, e começou a pensar em uma solução. Ela precisava encontrar uma forma de tirar Olivia da floresta em segurança, preservando ao mesmo tempo a honra de Sir Osric, que havia acabado de dar seu primeiro passo como cavaleiro. Enquanto refletia profundamente, tentando resolver o problema, sem perder a chance de vencer o confronto contra nós, no acampamento imperial, um guarda recebia ordens diretas de Sua Majestade. O príncipe herdeiro notou um sorriso enigmático no rosto de seu pai, o imperador, e quis saber o motivo. O imperador respondeu que aguardava com expectativa para ver quem venceria a competição, e perguntou ao filho qual era seu palpite. O príncipe explicou que sempre torcia pela família Imblem, mas acreditava que Grey poderia vencer daquela vez. Ele justificou sua opinião dizendo que, conforme leu no livrinho A Espada do Imperador, a família Imblem era conhecida por sua força, mas, quando se tratava de proteger os fracos, não se importava com vitória ou derrota. Em seguida, revelou ao pai que havia visto uma garotinha, seguindo Cersei para dentro da floresta. Concluiu que, se Cersei fosse obrigada a proteger aquela criança, provavelmente perderia o duelo contra Grey. A informação despertou o interesse do imperador, que pensou que a presença daquela menina poderia tornar a história ainda mais interessante. Enquanto isso, na floresta, Cersei continuava buscando uma forma de resolver a situação e derrotar Enoch ao mesmo tempo. Ela se sentia frustrada, pois todo o esforço que fez parecia prestes a ser desperdiçado. Por um momento, chegou a cogitar ordenar que Osric levasse a irmã embora, sem se importar com as consequências para ele. Contudo, recuou dessa ideia egoísta, ao perceber que Olivia era, no fim das contas, a maior prejudicada. Após refletir longamente, suspirou e decidiu se retirar da competição, pois aquela parecia ser a única solução possível. A decisão repentina deixou Enoch completamente chocado. Cersei explicou que, se fosse ela mesma quem escoltasse Olivia para fora, Osric não se meteria em problemas. Ao ouvir isso, Olivia a olhou com gratidão. Cersei então disse que a levaria até a saída, e a garota se perguntou se ela realmente faria isso depois de todo o esforço que havia dedicado à preparação para a competição. Cersei admitiu que era lamentável, mas deixou claro que não desejava alcançar a vitória, ignorando alguém em perigo. Ela acrescentou que o lema da família Imblem era proteger os fracos, e que provavelmente seria expulsa de casa se deixasse alguém ali apenas para vencer, o que deixou Enoch completamente admirado. Em seguida, Cersei pediu que Olivia prometesse não fazer mais escândalos envolvendo Enoch. A garota se desculpou e prometeu obedecer. No entanto, Enoch interrompeu, ansioso, querendo saber o que aconteceria com ele caso Cersei se retirasse. Ela o lembrou de que ele ainda precisava concluir a competição, mas Enoch se ofereceu para ajudá-la. Cersei explicou que todos os olhares estavam voltados para eles e que, se fossem vistos se movendo juntos, não teriam como se justificar. Ela então o encarou seriamente e o lembrou de que ele tinha um motivo muito forte para vencer. Enoch reconheceu que tudo aquilo era por sua mãe, por quem esperou durante tanto tempo. Cersei colocou a mão no ombro de Olivia e ordenou que Enoch fosse vencer, advertindo que ele seria uma enorme decepção se falhasse agora. Enoch observou as duas, pensando que Cersei também tinha razões próprias para desejar a vitória. Ela garantiu a Olivia que a levaria para casa em segurança. Enquanto caminhavam, Cersei percebeu que a garota começou a tremer subitamente, e quis saber o motivo. Olivia apontou com a mão trêmula para a escuridão à frente. Entre as árvores, surgiu uma criatura gigantesca, com presas afiadas, chifres ramificados e olhos vermelhos brilhantes.
O terror tomou conta de Cercia, ao reconhecer que se tratava de um monstro, um enorme javali selvagem com chifres. Atônita, ela se perguntou, como um monstro de baixo nível poderia estar ali, depois de terem sido informados de que todos haviam sido removidos da área juvenil. Cersei ordenou que Olivia não saísse de trás dela, e se lembrou de tudo que aprendeu com a mãe. Sobre os monstros daquele mundo, sabia que normalmente viviam em Stay, mas às vezes desciam até os assentamentos humanos, movidos por um desejo incontrolável de matar. Nesse momento, Enoch apareceu de repente, e disse que aquele era um monstro de baixo nível. Cersei respondeu que sabia disso, mas ainda assim estava apavorada. Por mais brilhante que Enoch fosse, enfrentar uma criatura daquelas estava além das capacidades deles. Para ela, aquilo era praticamente impossível. Cersei percebeu que, se não detivesse o monstro ali, não apenas Olivia estaria em perigo, mas também Emek e Osric quando retornassem. Decidida, apertou o cabo da espada com força, ao lembrar das palavras gravadas nela. Para Cersei Imblem, nosso orgulho com todo o nosso amor, pensou em seu pai e percebeu que era, de fato, a filha da qual ele se orgulhava. Como um membro da família Imblem, precisava ser uma cavaleira orgulhosa, protetora dos fracos. Se preparando para lutar, ela buscou em sua memória o conselho mais importante de sua mãe: nunca perder o alvo de vista e observá-lo até o fim. Em seguida, se lembrou da pergunta que sua mãe sempre lhe fazia, sobre sua força, e compreendeu que a resposta estava naquele movimento, que praticou centenas de vezes. Era um gesto que seu corpo executava, mesmo quando a mente vacilava. Cersei avançou contra o monstro, gritando, e desferiu um golpe poderoso que abriu uma ferida profunda. A criatura berrou de dor, e então Cersei chamou Enoch, ordenando que ele finalizasse agora. Enoch avançou rapidamente e desferiu um golpe fatal, fazendo o monstro explodir. Ofegante, Enoch se perguntou se realmente haviam conseguido derrotá-lo, exausta e coberta de sangue. Cersei caiu no chão. Enoch a observou com preocupação, e se recriminou por ter ficado paralisado como um tolo. Aquele foi o pior momento de sua vida. Enquanto Enoch era consumido pela culpa, Cersei gritou para que ele cortasse a respiração do monstro, pois ele ainda estava vivo. Ao ouvir isso, as pernas rígidas de Enoch se moveram sozinhas. Ele avançou novamente, percebendo que ela o havia despertado de sua paralisia, e guiado até o ponto fraco da criatura. Ao olhar para a espada manchada de sangue, admitiu para si mesmo que aquela havia sido sua derrota completa diante dela. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.